muito feliz com esse momento, nessa manhã calorosa, né? Em todo o Brasil, nós estamos passando aí essa onda de calor. Apesar de que a minha cidade, aqui em Tuiutaba, já é bem quente. É o normal aqui para a gente, esse calor. Mas, bom, hoje nós vamos falar de um amigo querido, de um amigo de muitos, né? De um amigo de todos, que é o nosso querido Jerônimo Mendonça. O Jerônimo também renasceu nessa última existência aqui na cidade de Tuiutaba. Somos conterrâneos e conhecidos. Eu conheci o Jerônimo na minha adolescência. Eu me tornei espírita com mais ou menos 15, 16 anos de idade, e na sequência eu já conheci o Jerônimo. Fui um dia visitá-lo na sua casa, aqui em Tuiutaba, e convivi com o Jerônimo os últimos 3 anos da sua existência. Eu ia para a casa dele todos os dias à tarde, quando ele estava aqui na cidade, porque ele viajava muito, né? O seu Alfredo nos disse que um mês antes dele desencarnar, ele esteve em Botucatu fazendo palestras. Então, ele viajava muito fazendo as palestras. E de 15 em 15 dias, ele também ia a Uberaba no sábado visitar Chico Xavier, que era o seu grande amigo, o seu pai espiritual. A cidade de Uberaba é relativamente próxima aqui, então Jerônimo não parava, né? O tempo todo em trabalho. E nós convivemos com o Jerônimo nesses 3 anos. Por isso, hoje, nós divulgamos o trabalho de Jerônimo. Eu me lembro que desde o primeiro dia que eu fui lá, um dia à tarde, a dona Terezinha, que era uma grande companheira dele, grande amiga, trabalhadora, ela me chamou para ir no outro dia, né? Porque à tarde precisava de alguém para ajudar a família. Eles passavam sempre, ficavam uma noite no plantão, e durante o dia os amigos ajudavam também. Então a gente ia, passava a tarde para ajudar no telefone, a receber as pessoas que não paravam de chegar, de procurar orientação com ele, ajudar para dar um café, para o banheiro, a água. Então sempre os amigos revezavam e a dona Terezinha ia todas as tardes. Então ela passava na minha casa na hora do almoço, eu chegava da escola, não trabalhava ainda, almoçava e a gente já descia para a casa do Jerônimo. Ficava a tarde toda. E à noite a gente voltava para os trabalhos do centro, Ceareiros de Jesus, que ficava em frente à sua casa, né? Ainda fica. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco de Jerônimo. Jerônimo nasceu, são 11 irmãos, filho de Dom Antônio, de seu Altino, muito pobre, uma miséria. Como ele dizia, ele renasceu num ranchinho de capim, né? Porque era coberto de capim e as paredes feitas de adobe, né? O barro. Todos trabalhavam para poder auxiliar nas despesas. A mãe lavava roupa no córrego. Pensa, Jerônimo renasceu em 1939. Naquela época, né, se usava ainda, né, as mulheres lavavam a roupa no córrego. E seu pai tocava o carro de boi nas fazendas, ele era candeeiro e trabalhava nas fazendas. Então, Jerônimo ajudava o pai no serviço da fazenda, junto com os irmãos, desde criança. Sempre trabalhou. E logo na cidade também Jerônimo trabalhava quando criança. Ele trabalhava de engraxate de sapatos, veja vocês. Quem lembra dessa profissão, né, tão antiga, parece coisa de vidas passadas, né? Porque hoje em dia não tem mais o engraxate. Geralmente era aquele garoto com aquela caixa de madeira, né?
que saía pela cidade, parava em algum ponto, engraxava os sapatos, principalmente o sapato masculino. Passava a graxa e depois vinha com a escova. Com esse dinheiro, Jerônimo ajudava em casa, nas despesas, e guardava também para tomar um sorvete, para ir ao cinema, para a sua diversão. Então, sua mãe fala que, apesar dele ser um pouco mais mirradinho do que os outros filhos, na infância ele teve uma infância normal. Brincava, era muito inteligente, muito astuto, mas ele não pôde terminar os estudos. Ele não chegou a concluir nem a quarta série primária, por conta do tempo. Tinha que trabalhar. Então, Jerônimo, meus irmãos, ele foi essa criança, né? Alegre, esperta, que ajudava nos trabalhos todos aí, sempre, né, segundo as suas irmãs, ele sempre foi um excelente filho, obediente, educado, amoroso, sempre foi um excelente irmão, sempre cuidando, apoiando, orientando a família toda. Mas Jerônimo, ali também, na sua puberdade, ele conheceu a doutrina evangélica. Ele chegou a frequentar a igreja evangélica ali pelos seus 12 anos, mais ou menos. Começou a ensaiar a oratória, estudar a Bíblia, né, os evangelhos. Mas ali aconteceu um fato que mudaria a sua existência. Logo que a sua avó faleceu, que a sua avó era um anjo em candura, né? Era aquela mulher que sempre foi muito pobre, trabalhadora, ajudava a todos, e ela desencarnou. Então, na igreja disseram assim a ele que ela não iria ganhar o reino dos céus, porque ela não era evangélica, ela era católica. E Jerônimo ficou muito triste com aquilo. Ele não aceitava aquela ideia. Como muitas outras questões ele tinha guardado, ele também não aceitava essa ideia. Então, um dia ele estava caminhando pela rua da cidade, cabeça baixa, triste, pensando nessa situação, e encontrou com o seu Gabriel da Rocha Galdino. O seu Gabriel já era um espírita maduro aqui na cidade de Ituiutaba. O seu Gabriel, que sempre viu Jerônimo alegre, né, cumprimentando a todos, vendo ele tão triste, perguntou por quê. E ele disse. Então, o seu Gabriel convidou o Jerônimo para entrar até sua casa, tomar um bom café mineiro, né? Que aqui para nós tudo é motivo de café com pão de queijo, viu, gente? Qualquer momento, qualquer horário, tem que ter um cafezinho coado na hora com um pão de queijo. Então tem esse detalhe. Mineiro é assim. E aí o Jerônimo foi conversar com o seu Gabriel. E o seu Gabriel descortinou o mundo espiritual para o Jerônimo. Falou para ele dos dois planos, material e espiritual, da imortalidade do espírito. Falou sobre os atributos do Criador, sobre as leis de acerto, de progresso, de evolução, sobre a reencarnação. Então, tudo começou a fazer sentido na cabeça de Jerônimo. Todas as dúvidas que ele tinha, todos os porquês, toda a insegurança, naquele momento ganhou luz, clareou o raciocínio. E o Jerônimo ficou encantado. Ele simplesmente ficou encantado com aquela lucidez de raciocínio, com aquele bom senso, com aquela coerência, com aquela lógica que trazia a fé raciocinada, que trazia o amor visto de uma forma nunca antes imaginada. Então Jerônimo disse: Seu Gabriel, como o senhor sabe tudo isso? E ele disse: É o Espiritismo, meu querido. Então ele buscou o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e trouxe e entregou para o Jerônimo. Jerônimo levou para casa e devorou, né? Ele não leu, não, ele devorou aquilo tudo numa noite. E ele já passou automaticamente a ser espírita. Abraçou a doutrina espírita, lia vorazmente,
começou a participar da campanha do quilo, do trabalho da sopa fraterna, dos estudos, o trabalho da reunião pública. Começou a fazer palestras, porque era dono de uma voz muito viva, possante, uma voz radiofônica, juntando ao estudo que ele tinha, né, que ele buscava incessantemente. Ele logo começou a fazer palestras aqui na cidade para as mocidades que tinham. Ele começou a frequentar nesse momento, chama-se Centro Espírita Amor Fraterno. Existe até hoje essa casa espírita. Então, Jerônimo começou a fazer parte do movimento espírita aqui na cidade. Na época, tinha uma mocidade muito forte que construía as 4 grandes obras assistenciais espíritas aqui da cidade, que é o Sanatório Espírita José Dias Machado, que funciona até hoje. Foi construção dessa época, dos jovens daquela época. O Abrigo dos Idosos, Bezerra de Menezes, que também funciona. O Orfanato Lar da Criança, que depois se transformou creche. E o Educandário do Iutabano, que foi uma escola espírita, porque aqui na época não tinha o curso ginasial gratuito. Então, os espíritas fundaram essa escola com mais ou menos 2.000 alunos, e essa escola funcionou durante 20 anos, até que outras escolas foram abertas pelo poder público, né? E não precisou mais de ter o educandário. Então, Jerônimo pegou uma época dourada do espiritismo, de muito trabalho. E aconteceram várias coisas nesse momento, ali na juventude de Jerônimo, até aproximadamente os seus 18 anos, muita coisa aconteceu. Ele trabalhava efusivamente, saúde perfeita, mas de vez em quando ele já tinha algumas crises que dificultavam a sua vida, né? O reumatismo, a artrite reumatoide, mas nada que o impedisse de ter uma vida normal, de caminhar, de trabalhar. Nesse momento, meus irmãos, aconteceu algo muito interessante. Tem alguns fatos que o Jerônimo sempre contava. Um deles foi o dia que Jerônimo chegou à casa espírita, né? O Amor Fraterno, o Centro Espírita, porque tinha vindo de outra cidade um palestrante espírita que também era um médium inconsciente. E esse palestrante veio para Ituiutaba fazer algumas sessões e também uma palestra. E no dia da palestra, a casa espírita muito cheia, Jerônimo se sentou bem atrás. E, de repente, no meio da palestra, né, o senhor estava lá falando, fazendo a sua exposição. De repente, o palestrante parou no meio da palestra, ficou em silêncio. E ele ficou olhando fixamente para o público. Ele entrou em estado mediúnico no meio da palestra. E um espírito aproximou daquele médium, né, porque ele era um médium inconsciente. E o espírito, então, disse através daquele médium, olhando fixamente para a plateia: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está aqui na plateia. Ninguém entendeu nada, né? Como assim Tarzan? No meio da palestra, o homem vinha com essa história. Mas o Jerônimo entendeu que o recado era para ele. Por quê? Porque o Jerônimo adorava o Tarzan, assistia nas matinês do cinema. Não tinha Netflix naquela época, mas tinha a matinê do cinema. Todo domingo passava o seriado, né? Muita gente vai lembrar quem é daquela época. Então tinha a matinê. Tinha o Tarzan, tinha a Lessie, tinha o Mazzaropi, né? Eram vários, aqueles filmes western. E o Jerônimo assistia, adorava, né? Então, quando ele ia tomar banho, ele batia no peito igual o Tarzan, gritava: eu sou o Tarzan, o rei das selvas. Mas só ele sabia daquilo, ninguém mais. Só ele fazia aquela brincadeira. Então ele entendeu que o recado era para ele. O homem disse: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está aqui na plateia. Então Jerônimo abriu bem o ouvido, né, porque ele entendeu que era para ele. E na sequência o recado veio, né?
ele disse: eu vim dizer para o Tarzan que vai começar a selva do sofrimento e que é para ele se agarrar no cipó da esperança. Então, assim aconteceu, né? Jerônimo entendeu que a coisa ia mudar. Ele deveria ter mais ou menos uns 17 anos, a gente acredita. Porque dali para frente, meus irmãos, Jerônimo começou a ter as crises da artrite reumatoide cada vez maior, em maior escala, né? Em maior intensidade. Ele estava no cinema com os amigos, foi assistir o filme O Vento Levou. Ele estava com um terno branco que ele havia ganhado, né, de um amigo alfaiate, e ele sentiu que as pernas petrificaram. Foi a primeira grande crise. Os joelhos incharam tanto, os tornozelos incharam tanto, que os amigos tiveram que carregar o Jerônimo para casa. Ele não aguentava andar nem apoiar. Chegando em casa, Jerônimo chorava de tanta dor. A sua mãe, Dona Antônia, teve que pegar a tesoura e cortar a calça do terno para poder tirar, porque não saía. O tanto que as juntas dos tornozelos, dos joelhos, estavam inchadas. E a partir dali, meus irmãos, começou, né, esse calvário, esse verdadeiro calvário que Jerônimo foi transformando ao longo da sua vida numa epopeia de luz. Ele passou a ter essas crises cada vez mais fortes, então ele passou a andar de muleta, primeiro de bengala, depois com a ajuda de muleta, até que ele foi para a cadeira de rodas. Na cadeira de rodas, ele ficou quase um ano. A sua mãe tinha que amarrar as suas pernas. Por quê? Porque a dor era tanta que as pernas se atritavam uma na outra, roçavam uma na outra, e ali ia fazendo ferida, porque as juntas estavam muito inchadas. Então a dona Antônia tinha que amarrar as pernas do Jerônimo. As pessoas chegavam na casa dele, ele estava na cadeira de roda, com as pernas amarradas. E ele sempre, né, com aquele bom humor imenso, desde essa época, brincava com as pessoas. Ele dizia: a minha mãe teve que me amarrar, porque senão eu levanto e saio correndo daqui. Ele sempre brincando, né? Então, Jerônimo foi enrijecendo o corpo, a doença foi parando os seus movimentos das pernas, dos braços, e ele foi para a cama. Ele mexia um pouquinho assim os ombros, só isso, né? Nesse momento ele ainda enxergava, mas aí começou uma infecção muito forte nos olhos, uma infecção que lhe doía os olhos, né? Muito. O olho do Jerônimo, meus irmãos, chegava a pingar pus. Para a gente ter uma ideia, tamanha era a enfermidade. E aí chegou um ponto que os médicos tiveram que operar e tirou uma das vistas, retirou o olho todo do Jerônimo. A infecção atingiu o outro olho, doeu muito, durante muito tempo. Até que um dia, a gente acredita que foi até a espiritualidade, né? O olho do Jerônimo parou de doer, porque ele secou completamente. Então foi a cegueira total, né, dos dois olhos. Ele não enxergava nada, 100% cego. Somando-se a isso, o problema cardíaco fortíssimo, a angina, o seu peito doía dia e noite, tinha dia que era 20 comprimidos de Zordil por dia, foi colocado um travesseiro de 30 quilos de areia no seu peito que ficava o tempo inteiro, para amenizar um pouco essas dores, né? Então ele pedia para a gente: tira o travesseiro, a gente tirava, faz massagem, aí a gente fazia massagem, coloca um isordil, a gente punha o isordil na boca dele, faz massagem, fazia de novo, volta o travesseiro, colocava, e assim a gente passava o dia e a noite. E nisso, meus irmãos, ele cuidando das pessoas, recebendo fila de pessoas na casa dele, nas palestras, cantando, recitando poesias de Chico Xavier, contando histórias muito engraçadas, elevando a moral de todos, brincando, recitando trovas, fazendo trovas para as pessoas,
daquela amabilidade, aquela gentileza. E a gente que cuidava dele naquele momento, tava, o suor via, a gente via o suor cair assim na testa dele, a camisa ficava molhada. E a gente pensava, agora ele vai, né? E de repente ele dava uma gargalhada, contava uma anedota, já engatava num caso, já contava coisas, já ia para o lado espírita, e assim a gente passava o dia. Eu falo que aqueles 3 anos que eu convivi com o Jerônimo foram as melhores tardes da minha vida, nessa existência, foi aquele momento, né? E Jerônimo, meus irmãos, era a própria vida, a própria força, né? Ele queria casar, ele queria encontrar uma companheira, ele queria ter filhos, ele se apaixonava, né, pelas mulheres, mas como que ia dar prosseguimento a uma situação daquela, né? Era mais uma coisa da cabeça dele, mas era algo que acontecia. Ele ditava poemas, né, poemas apaixonados, em meio às mensagens espíritas que ele escrevia também, né, que ele ditava e as outras pessoas copiavam. E ele dizia que ele não era santo, que ele era um homem comum, né? E realmente ele era um homem comum que transplantou aquela dor, que transformou aquela expiação em uma missão, porque ele cuidava das pessoas o dia inteiro. E nisso, viajando, fazendo palestras, visitando o Chico Xavier, de 15 em 15 dias ele ia ver o Chico. Aí é um capítulo à parte, né? Porque o Chico foi o verdadeiro pai espiritual do Jerônimo. O Jerônimo conheceu o Chico logo que ele veio. O Chico se mudou de Pedro Leopoldo aqui para Uberaba, que é mais próximo aqui da nossa região. Isso foi em 1959. E o Jerônimo tem uma irmã que se casou e mudou para Uberaba. Então ele ia direto para lá. Ele ia naquele momento que o Chico fazia aquelas grandes peregrinações nos bairros, sem ainda carregando lampião. O Jerônimo chegou a carregar o lampião a gás, porque não tinha iluminação naqueles bairros pobres. E o Chico fazendo as campanhas, né? Distribuindo alimento, cobertor. O Jerônimo contava que certa vez ele estava já de muleta e ele estava lá no Chico, né, nessas peregrinações. Então ele estava acompanhando o Chico com aquela multidão de pessoas e o Chico parou na casa de uma senhora muito pobrezinha para fazer um culto. E enquanto o Chico estava lendo o Evangelho, orando com aquela família, né, as pessoas todas ficavam na rua guardando. E o Jerônimo encostou no muro baixinho que tinha assim na porta da casa, começou a olhar o Chico e pensar, né? Ele começou a pensar assim: Chico Xavier nem sabe quem sou eu. Ele está ali, eu estou aqui, mas o Chico nem me nota, né? Com esse tanto de gente importante do lado dele, ali tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro, que vem de longe, chega aqui com um caminhão carregado de cesta básica, de cobertor. Imagina que o Chico vai perder o tempo dele para olhar para mim. De repente, quando Jerônimo estava pensando isso, a dona da casa deu uma xícara de café para o Chico. O Chico se levantou, foi até o Jerônimo, entregou a xícara de café para ele e disse: Jerônimo, irmã Sheila, o espírito, né, de irmã Sheila, está dizendo para você aceitar essa xícara de café. Ela colocou um remédio aqui para você que vai te ajudar um pouco nas suas dores hoje. O Jerônimo levou aquele susto. Imagina, o Chico chamou ele pelo nome, né? Naquele momento que ele estava pensando aquilo. E ele, quando foi tomar o café, meus irmãos, saiu aquele cheiro de rosas maravilhoso e deu um verdadeiro banho no Jerônimo. Aquele cheiro de rosas, aquele perfume. E o Jerônimo se sentiu bem melhor naquele dia. Mas, como eu disse para vocês, né, era expiação. Ele não ia se curar.
Nesse momento, quando ele foi para a cama, ele pediu para que levassem ele para visitar aquele médium lá em Congonhas do Campo, o Zé Arigó, que recebia o Dr. Fritz, que estava muito famoso na época, né? Saía nas revistas, fazendo curas espirituais, fazendo cirurgias as mais diversas. Muita gente ia para Congonhas do Campo, e era curado. Então, Jerônimo ele andava na perua Kombi, aquela perua Kombi antiga, tinha só os bancos da frente, porque atrás colocava a cama do Jerônimo. Era um leito anatômico que foi construído especialmente para ele. Ele era um pouco torto, porque ele acompanhava o declive do corpo do Jerônimo. Então, eles foram para Congonhas levar o Jerônimo. Chegou lá, ficaram com receio da cama não passar na porta, não entrar lá no centro espírita, onde o Zé Rigor fazia o trabalho, né? O médium de Zé Rigor. E aí, meus irmãos, foram lá perguntar para ele se ele podia ir lá fora atender o Jerônimo. E aí, como ele já estava incorporado pelo Dr. Fritz, o espírito, né, o Dr. Fritz disse: não pode trazer, a cama vai passar. Esse aí é o homem da porta estreita, pode trazer que ele passa. E aí o pessoal catou a cama, foi com um jeitinho daqui, com um jeitinho dali, conseguiram entrar. Levaram Jerônimo lá no Dr. Fritz. E ele contava que aquelas dores mais profundas que ele sentia naquele momento, foram as dores mais terríveis, foram as primeiras. Ele conseguiu tirar. O Zé Arigó conseguiu ainda dar essa ajuda para o Jerônimo. Mas muitas dores não, continuaram a vida inteira, né? Então, quando o Dr. Fritz, né, fez o passe no Jerônimo, ele disse assim ao espírito: Jerônimo, a sua doença é a dos três Cs: calma, karma e cama. Então, era a doença do Jerônimo que o Dr. Fritz falou, né? Quer dizer, tenha calma, porque é o seu karma, né? Você vai ficar na cama a vida inteira. E assim Jerônimo ficou 30 anos na cama, meus irmãos, nessa situação. Tinha um problema circulatório tão grave que o rosto do Jerônimo queimava como se estivesse pegando fogo. Então, ficava 24 horas por dia um ventilador ligado diretamente no rosto do Jerônimo. Ficava um de dia, à noite trocava, colocava outro. Quando fazia muito frio, ele pedia para tirar, falava que não precisava. Mas como aqui em Tuiutaba é muito quente, esse calor que o Brasil está sentindo agora é o normal aqui em Tuiutaba, em todas as épocas. A gente brinca que aqui só tem duas estações. Uma é quente, a outra é fervendo, né? Então é sempre quente aqui. E o Jerônimo, então, sempre com o ventilador no rosto, por conta desse queimor no rosto, né, que ele sentia. E ele transformou tudo isso, meus irmãos, em luz, em amor, em trabalho. Chico, como eu disse, né, ele nunca deixou essa amizade com o Chico, que nasceu aí. O Chico, aos poucos, foi contando para o Jerônimo o porquê daquela expiação. A gente sabe, né, como espíritas, são os nossos atos. É a colheita daquilo que plantamos em vidas passadas. O Espiritismo nos ensina a todo momento. A semeadura é livre. Nós podemos plantar o que quisermos, só que a colheita é obrigatória. Nós também vamos colher aquilo que plantamos. Então, Chico disse para o Jerônimo, meus irmãos, ele foi relatando para ele as vidas passadas, né? O Jerônimo, segundo Chico Xavier, que disse isso a ele em várias oportunidades, foi aquele espírito, aquele príncipe do livro O Romance de uma Rainha, aquele livro psicografado pelo espírito Rochester. Hoje são 2 volumes, né? O Romance de uma Rainha. Hoje juntaram os dois
e tem um só que chama Rainha Ratazul. Aquele personagem que está lá, que é o príncipe Aurangzeb, foi uma das reencarnações de Jerônimo. Então, lá conta uma história terrível, né? Quem já leu o livro conhece, quem não leu, se tiver vontade, pode ler. Aquele príncipe terrível, sanguinário, foi Jerônimo Mendonça. Então, a gente entende o porquê da expiação, não é? É assim que nós vamos entendendo a nossa evolução. E lá também tem um roteiro, porque ele conta, né? Que depois ele foi o Cambises, ele foi depois, mais para frente, o irmão de Luís XIV, da França, Máscara de Ferro. E ele foi, por último, o Ludwig, o último rei da Baviera, antes de ser o Jerônimo Mendonça. Ele passou por muitas situações de comando, onde ele usou, né, o poder, a sedução, o magnetismo, o espírito bélico, e fez muito mal para as coletividades. Então, quando ele conseguiu cair em si como espírito e reverter esse quadro, meus irmãos, ele abraçou o quê? Ele abraçou a expiação. Ele abraçou o leito de dor, né? Foram 30 anos na cama, passando dores. Certa vez, um repórter fazendo várias perguntas para o Jerônimo, perguntou para ele, Jerônimo, o que é felicidade? E ele disse assim, para mim, que estou há 30 anos deitado nessa cama, felicidade seria poder me virar de bruços, porque não conseguia, né, meus irmãos, mexer com nada. Então, são muitas histórias, são muitos casos. Nós, agora em 2020, fizemos o lançamento, como o nosso irmão disse, deste livro, ó, pela editora Clarim. Chama Novos Casos de Jerônimo Mendonça, pela editora O Clarim. Se alguém desejar, é só entrar no site. O Clarim. Aqui, meus irmãos, nós contamos 83 casos novos de Jerônimo Mendonça. São histórias que nós observamos, né, que nós vivemos com ele, e outras de amigos, porque eu entrevistei 20 amigos de Jerônimo de várias épocas. Então, aqui tem uma biografia, são 42 fotos, praticamente todas inéditas, 83 histórias curtinhas, é gostoso de ler, que falam sobre o Jerônimo. São os novos casos de Jerônimo Mendonça pela editora O Clarim. E este ano nós estamos lançando também este livro, que já é uma psicografia de Jerônimo, chama Nos Albores da Imortalidade. Este livro saiu este ano, em abril, pelo Clube do Livro Espírita do Brasil, que é da editora Alta de Souza. Aqui o Jerônimo psicografou para o nosso intermédio a história, o que aconteceu com ele desde o seu desencarne. Desde o dia do seu desencarne, ele vai contando passo a passo como é que foi essa chegada no plano espiritual. Eu não posso contar nada, né, para não dar spoiler. Quem desejar o livro, tem pela editora, né, Alta de Souza, você pode conseguir. O Clarim também vai lançar, ainda não lançou, mas vai lançar. Acredito que o ano que vem, de repente. Mas é fácil, nós também podemos até enviar, se alguém desejar. E o Jerônimo, quando eu busquei Jerônimo, meus irmãos, quando eu fui conhecer o Jerônimo, foi quando eu conheci a doutrina espírita. Por quê? Porque dos 13 aos 15, eu passei muitos problemas por conta de aflorar a mediunidade. Como eu não sabia o que era aquilo, minha família não era religiosa, ninguém era espírita, eu fiquei aí dos 13 aos 15, passando por fenômenos mediúnicos, sem entender nada, num quadro de verdadeira obsessão, né? Então, quando alguém me explicou o que era o espiritismo,
que eu fui para a doutrina espírita já com 15 anos, é que eu fui conhecer o Jerônimo. E o Jerônimo, nessa época, ele me orientou. Ele disse, Nicola, a primeira coisa que você tem que fazer, meu filho, é educar a mediunidade, não é desenvolver. Por quê? Porque você não vai desenvolver algo que já existe. Você vai educar. E como é que você educa a mediunidade? Estudando e trabalhando no bem. Comece por estudar muito o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Foi o primeiro comando que Jerônimo me deu. E ele disse assim: você tem que entender primeiro o que é o Espiritismo, as relações que nos ligam com a espiritualidade, as diferentes ordens de espírito. Depois você vai estudar mediunidade. Mas primeiro você tem que conhecer a doutrina espírita. E ele disse o seguinte, meus irmãos: o médium que não estuda é semelhante ao motorista de trânsito analfabeto. Vai causar acidente, porque ele não sabe ler as placas. Onde está escrito pare, ele avança. Onde está escrito vire à direita, ele vira para a esquerda. Jerônimo fez essa comparação, dizendo que assim é o médium que não estuda a doutrina espírita. Então, junto com Jerônimo, nós começamos a estudar, a participar do grupo de estudos, a participar das campanhas de assistência fraterna na casa espírita. E assim nós fizemos por 10 anos. 10 anos estudando e trabalhando. Deu tempo de eu me formar na faculdade, de eu começar a trabalhar, de eu organizar minha vida também. E aí a mediunidade voltou, surgiu, ressurgiu, né? Não que ela voltou, mas ela novamente aflorou de uma forma equilibrada, tranquila, sem problemas, com um horário certo na casa espírita, frequentando os trabalhos, e não me trouxe mais aqueles transtornos que eu sentia lá na adolescência. Então foram 10 anos de estudo. E aí, meus irmãos, Jerônimo começou a escrever. Mandava soneto, mandava mensagem, né? Agora mandou esse romance, esse livro, quando ele conta a sua passagem do outro lado. E assim, meus irmãos, histórias sobre Jerônimo, nós temos muitas peculiaridades. É, eu vou abrir um pouco, então, para perguntas, né? Se alguém tiver alguma coisa que não entendeu, alguma outra questão que quiser saber, né? O que eu puder ajudar, eu estou aqui, então, para responder as questões. Né, seu Alfredo, vou deixar com vocês, dona Marli. Microfone, seu Alfredo. Aí, Aí. Agora sim. eu me lembro muito bem quando o Jerônimo esteve aqui, e dois fatos me chamaram bastante atenção. Primeiro, esse fato do exordio, que tinha uma senhora do lado dele, que de cada 10, 15 minutos colocava o exordio na boca dele pelas dores que ele tinha. E o segundo fato que me chamou a atenção é que ele, é, na hora da palestra dele, ele pediu que alguém abrisse o Evangelho e lesse um trecho, e aí ele discorreu sobre a palestra dele. Ou seja, ele não preparava a palestra. Ele pedia para alguém abrir o livro, ler um trecho, e aí ele discorria sobre o Evangelho. Né? Isso era uma particularidade dele, porque ele tinha uma memória fantástica. E o bom humor dele era extraordinário, né? Ele sempre estava fazendo piada, contando os causos, né? Ele chamava, e como bom mineiro, ele sempre tinha os seus causos para contar. É, você tem, hoje, né? Ele está na espiritualidade,
Você tem aí previsão da volta dele ou não? Olha, o Jerônimo, quando o Jerônimo desencarnou, o Chico Xavier dava muitas notícias, né? Porque o Chico ainda, o Jerônimo desencarnou em 89, Uhum, e o Chico em 2002, né? Então, o Chico, principalmente no início, sempre dava orientações. O Chico disse, né, que o Jerônimo ele reencarnaria em breve, que era uma coisa muito rápida. Ele deu a entender algo assim na época, logo que o Jerônimo desencarnou. Foi uma coisa muito rápida. A gente acredita que o Jerônimo pode ter passado por uma encarnação rápida para reorganizar o perispírito. Porque o Chico também disse, e no romance que nós recebemos, a gente vê isso com muita clareza, que o Jerônimo, quando desencarnou, ele não saiu andando. O perispírito dele estava comprometido. Ele demorou para voltar, ele foi voltando aos poucos os movimentos. O Chico Xavier explicou que o Jerônimo passou por fisioterapia espiritual durante algum tempo, fez cirurgias espirituais para ele ir voltando. Então, por que que nós acreditamos que o Jerônimo pode ter reencarnado rápido para formar esse perispírito, né, para organizar? Por quê? Porque logo em seguida, o Jerônimo começou, ele teve uma liderança, ele assumiu uma liderança no Brasil todo, muito, muito assim, forte. Tem muitas comunicações do Jerônimo em todo o Brasil e até fora do Brasil. Passaram-se alguns anos depois do desencarne dele, são muitas mensagens, muitos grupos que ele orienta, muitos trabalhos que levam o nome dele. Então a gente acredita, né, porque essas coisas de reencarnação ninguém sabe, né? A gente pode ser como não pode ser, né? Mas nós assim acreditamos que o Jerônimo pode ter reencarnado rapidamente logo após o seu desencarne e voltado para a pátria espiritual. É uma coisa que pode ter acontecido, sim. E sobre as palestras, né, que você falou, né, Alfredo, era isso mesmo. é, A palestra do Jerônimo era sobre o Evangelho. sim. Ele pedia alguém para abrir o Evangelho antes, ele pegava um tema e daquele tema ele fazia a palestra da noite. E ele falava que ele fazia assim porque era o tema que os espíritos queriam falar para aquele grupo que estava ali, que iam ouvi-lo. Ele dizia isso muito. Eu me lembro, sim. Você falou na faixinha em Irachate, eu tive uma época da vida que também usei a faixinha de Irachate para fazer um surradinho na vida aí, né? Mas a gente percebe pelo andar da vida do Jerônimo, né? De que é, ele teve aí nessa última, vamos chamar assim, nessa última encarnação dele, é, ele citou praticamente seus débitos passados, né? Tanto se ele fez jus a cirurgias espirituais, no plano espiritual, para que ele pudesse se recuperar, se recompor e voltar, né? Talvez num corpo mais sadio, com mais vibrações, com mais desejo de disseminar a doutrina espírita. E aí você fala aí que provavelmente ele deve ter tido aí uma reencarnação breve, né? Porque o Chico falava que ele retornaria em breve. Pode ser sim, né? Que ele tenha tido uma encarnação um pouco tempo, que se nós fizermos a conta aqui, são 34 anos de desencarne, né? Então ele deve ter vindo
passado por uma vida muito curta, vamos dizer assim, na encarnação dele, para ele poder voltar para a espiritualidade e aí então terminar de recompor o perispírito dele, para ele poder então terminar, vamos dizer assim, o resgate dele. Ele fala em seus livros, especialmente nesse último que você psicografou, alguma coisa nesse sentido? Não, ele não fala. Ele conta nesse livro, a questão do seu desencarne, né? Desde o dia do seu desencarne, como é que foi esse trabalho dele do lado de lá, né? O Jerônimo acho que ele está mais preocupado com a questão do trabalho, né? Ah, ah. De mostrar a necessidade que nós temos de mudar o nosso coração. Ele trabalha muito esses temas da caridade, do auxílio a todos nós para a nossa evangelização. Então, Jerônimo vai mostrando como é que foi essa chegada na espiritualidade dele próprio, né? Aquilo que ele venceu, aquilo que estava por vir, o quanto trabalho nós ainda temos que ter para poder crescer, né? Porque a evolução é infinita, não para por aí. Então, ele sempre, tanto no livro, quanto nas suas mensagens, quanto com os médiuns que recebem o Jerônimo, que nós temos contato em outras cidades, sempre essa busca do Jerônimo de insuflar os trabalhadores espíritas a cada vez mais trabalharem. Ele está preocupado com auxiliar o trabalhador espírita, em auxiliar as pessoas que sofrem. Essa é a grande missão, né, desse trabalhador hoje. Então, sempre os recados vêm em tom em cima desse processo, né? Você falou aí que você passou por um período dos 13 aos 15 sobre perturbações que a gente pode chamar de uma obsessão, né? E que o Jerônimo aconselhou você a estudar a doutrina para poder entender primeiro. E hoje a gente tem visto que a pessoa não quer, não gosta muito de estudar, né? Não gosta de frequentar grupo de estudo, não gosta de ler. Você acha que isso é uma condição sine qua non? Ou você acha que possivelmente os médios do futuro vão ter que ir um outro viés? Ou como é que vai ser esse problema da mediunidade no futuro? Você tem um delineamento pela falta de interesse que as pessoas têm hoje sobre o estudo da doutrina? Olha, por tudo que nós lemos, né, por tudo que nós vamos entendendo de vários autores, desde Kardec, passando por Chico, passando por Divaldo, não tem como, né, exercer mediunidade sem estudo. Até que tem como, mas não uma mediunidade equilibrada aos moldes do espiritismo. Nós percebemos que a mediunidade, ela tem que ser de forma espontânea e ela obedece a certos critérios. Então, são passos que o médium vai dando, não é? O médium, ele tem que passar por etapas. E essas etapas não estão circunscritas só a esta existência. O médium, quando abraça essa tarefa, essa prova, seja lá como é que for que chama, que é a mediunidade, é algo que vai amadurecendo ao longo da sua evolução, né? Não é só para uma existência. Então, aquele médium, né, que tem o compromisso, porque a gente sabe que a mediunidade não é uma coisa assim que acontece ao acaso, tem um planejamento reencarnatório,
Quando o médium falha uma etapa, ele está faltando com um compromisso que foi assumido antes de reencarnar. Nós vemos isso claramente nas obras de André Luiz, por exemplo, né? Então, o estudo é algo que acompanha o médium não só no início, para o entendimento da própria doutrina, como para a vida inteira. Sim. Então, barra o trabalho do médium. Se ele poderia alcançar um tanto, sem o estudo, ele vai alcançar muito menos, né? E aí nós entendemos essa mediunidade do futuro como as chances que Deus nos dá, né? Deus sempre dá uma nova chance para a gente recomeçar. Então, espera-se que esse médium, quando recomeçar, né, que ele recomece estudando. Mas é impossível você caminhar na mediunidade com equilíbrio, com disciplina e fazer o trabalho conforme a doutrina espírita nos dirige, né? Não dá para fazer sem o entendimento da doutrina, sem esse estudo. Você não acha que a pandemia que nós passamos, de uma certa forma, também contribuiu para um certo afastamento ou uma acomodação de pessoas interessadas no estudo? Porque eh, as lives acostumaram o povo a não ir para o centro, a não ir para o estudo, a não ler, né? Eles gostam mais de ouvir palestras, enfim, eles gostam mais do prato feito, vamos dizer assim, né? Você não acha que essa pandemia, de uma certa forma, também contribuiu para isso? Embora tenha um endereço certo, né? Essa pandemia, Deus não erra nos seus projetos. Um propósito maior deve ter aí, se ainda nós, com nossa pequenez, a nossa pouca inteligência, ainda não a entendemos como um todo. E se você tem a dizer sobre esse recado, né? Vamos deixar entre aspas, que a pandemia trouxe ao ser humano, aos espíritos de uma forma geral, e se teve assim uma acomodação do pessoal. Nós percebemos que durante a pandemia, esse processo, né, das redes sociais foi uma verdadeira bênção, porque ele possibilitou com que os grupos continuassem integrados, as reuniões acontecessem, né, os trabalhos de estudo, as reuniões públicas, né, até trabalhos de passe e tal. Então, foi uma bênção despertar essa ferramenta. Tanto é que alguns grupos, acho que todo mundo voltou, né, ao presencial, mas alguns grupos mantiveram alguns trabalhos ainda, como esse que nós estamos participando. Eu acredito que seja importante, por quê? Porque alcança muitas pessoas que não têm condição de ir à casa espírita. Sim. Às vezes tem uma pessoa acamada, né? Ela gosta, então ela pega o celular ali e ela ouve uma palestra. Então, nesse sentido, as redes sociais, a internet, estão aí para isso, né? Para cumprir esse papel também. Agora, tem pessoa que se acomoda, né? E eu me pergunto, por exemplo, mesmo se não tivesse a rede social, será que essa pessoa acomodada iria ao centro? Eu acho que não. Uhum. Porque a pessoa que tem um compromisso, independente de qualquer coisa, ela está lá inteira, né, pronta para o trabalho. Então, pode-se aproveitar da ideia das redes sociais, mas a coisa não é a internet, né? A coisa está em nós, no nosso compromisso. Vem do ser humano, né? Marli, tem alguma pergunta? Thelma, ou quem está a nos ouvindo? Só estava lembrando
Alfredo, não lembro agora quantos anos faz que o Jerônimo esteve aqui. Eu lembro que meu filho tinha 4 anos, agora ele está com 40, então imagine só, faz tempo. E, e eu lembro quando chegou aquela Kombi, né, em frente ao Uhum. centro, e as pessoas rodearam o carro e tal, e viram aquela pessoa, né, tão frágil, naquela cama, todo mundo levantando. Então, acho que passa pela cabeça, puxa, como que ele vai fazer uma palestra se está numa cama? Como que ele... E olha, ele foi lá na frente, claro, né? As pessoas carregando aquela cama e tal. Primeiro ele cantou, lembra, Alfredo? Ele Lembro. cantou, de- cantou, declamou poesia. Depois ele fez uma senhora palestra e depois ele abriu para quem quisesse fazer pergunta. É lógico que todo mundo queria segurar a mão dele, todo mundo queria ir lá na frente. E eu lembro também para todo mundo, para todas as pessoas que faziam perguntas, as respostas que ele dava, as orientações que ele dava, era otimista. Eu não lembro de nenhuma frase dele. Ai, coitadinho, ai, que judiação você está sofrendo. Nada disso. Ele disse, arregace as mangas. Lembro tão bem dessa frase, arregace as mangas e começa a trabalhar. Mas que trabalho? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho vai acontecer. E sabe, coisas assim que ficaram na cabeça da gente, e não só eu, muitas pessoas que assistiram aquela palestra ficaram encantados com aquela pessoa tão frágil e tão gigante. Tanto é que tem um livro, né? O Gigante, eu não lembro agora o nome do Gigante livro, mas deitado. É o gigante isso, deitado. isso mesmo, o Gigante. Então foi uma coisa assim que nunca mais, quem assistiu nunca mais vai esquecer. Uma cena daquela de uma pessoa que a gente, qualquer dorzinha de barriga, ai, não vou no centro hoje, ai, porque está chovendo, ai, porque está muito calor. E daí a gente lembra daquela pessoa frágil e levantando as pessoas. Impressionante. E dentro, eu lembro também que entre as conversas ele contava piadas dele mesmo. Hum. E parece, lembra que uma pessoa, se não me engano, perguntou: Você tem muitos irmãos? Ele fala assim: É interessante, mais ou menos isso. Eu não lembro das palavras, mas o sentido é esse. Tem muita, a sua família é grande, então ele disse: Minha mãe sempre diz assim, o Jerônimo falando, minha mãe sempre diz assim: eu tenho 5 filhos, mas os 4 estão sempre em casa. Mas o que não para em casa é aquele que anda de cadeira de rodas. Porque eles Lembro. viajavam. É. Lembra disso? O Oh, chinelo foi para em casa, o filho anda. ele contava, né? Fazia piadas com a situação dele. Daí ele contou também que foram, parece que um parente, um amigo desencarnou, então foram todo mundo para o cemitério. E daí foi feito um enterro, sepultamento e tal. Daí todo mundo foi embora. Esqueceram ele no cemitério. Depois, quando chegaram em casa, né? Mas cadê o Gerônimo? Você não trouxe? Não, quem que trouxe ele? Daí já estava fechado, né? O cemitério. Pediram para abrir, era noite. E daí diz que perguntaram para ele: E daí, você ficou aqui sozinho, não gritou? Por que não chamou? Disse, para quê? Eu estou muito bem aqui. Para que chamar? Eu estou. Então, assim, são coisas, sabe, que mostra para gente que o otimismo, a cabeça positiva, sempre é a melhor solução. A revolta, a rebeldia com as provações, não adianta nada. Eu tenho alunos ainda, ex-alunos ainda, que ele, tia, eu vou fazer vestibular, reze para mim, reze para eu passar. E daí eu lembro no Jerônimo, né? Então, daí eu falo assim para ele, ó, eu vou rezar para você, vou fazer muita prece para você não esquecer o que você estudou, porque se você não estudou e só rezou, não vai adiantar nada.
Então, ele deixou para nós um legado, deixou para nós uma experiência, deixou para nós um exemplo de vida que nunca mais a gente vai esquecer. É. E onde ele estiver, ele vai receber toda a nossa gratidão pelo que fez e pelo que está fazendo, porque com toda certeza ele olha pelo Brasil ainda. Eu me lembro, sim,